nos últimos 6 dias. O Cidade exibiu reportagens exclusivas sobre a caçada e a captura desse cara aqui, Lázaro Barbosa. Você acompanhou por aqui detalhes sobre a vida do criminoso mais procurado do Brasil. Além de entrevistas, pessoas que trabalham, inclusive, e trabalharam na captura desse cara. Agora, na última reportagem da série, você confere uma entrevista exclusiva, gente, com o ex-secretário de Segurança, Rodinei Miranda. Um ano depois, com exclusividade, trazemos novidades sobre esse caso. Nossa equipe conversou aí com as policiais, gente, que trabalharam infiltradas para conseguir informações exclusivas sobre esse assassino. Elas contam aí fatos novos sobre o perfil de Lázaro, que além da família dele, ninguém conhecia. Reportagem de Ariane Bittencourt. Ari, é com você. Uma operação cinematográfica que envolveu 300 policiais e recebeu os olhares de todo o país. Helicópteros, drones, viaturas em alta velocidade, agentes fortemente armados. Uma equipe disposta a virar dias e noites fazendo buscas em todos os cantos de Cocalzinho de Goiás e região. Na mira, Lázaro Barbosa, um criminoso perigoso e um contexto complexo, digno de filme de ação. Durante os 20 dias de caçada, o homem acusado de tirar a vida de uma família inteira em Ceilândia, no Distrito Federal, vários personagens emblemáticos surgiram. Quem não se lembra do Babassu, o mateiro que se colocou à disposição para ajudar nas buscas? E como esquecer Elmi Caetano, o fazendeiro que ajudou e ofereceu abrigo a Lázaro por pelo menos 6 dias. Mas nessa história falta mais gente. Uma figura carimbada da operação foi Rodinei Miranda, então secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. De uma hora para outra, ele se viu chefiando uma equipe gigantesca e passou a ocupar um lugar de destaque nos noticiários de todo o país. Sabia que era uma tarefa difícil, que a gente estava lidando com um psicopata, que já vinha com uma trajetória criminosa imensa, né? Tanto que eu vim pessoalmente para cá comandar a operação. Me coloquei, como era comandante, me coloquei também como porta-voz da operação, até porque a responsabilidade do desfecho era minha. Rodinei, que é delegado da Polícia Federal, se lembra com detalhes do dia em que ouviu falar de Lázaro pela primeira vez. Eu recebi a informação de que ele estava sendo perseguido pelas polícias do DF e adentrou no estado de Goiás no sábado anterior ao início da força-tarefa. Então, o secretário Júlio Danilo, do Distrito Federal, me ligou, primeiro para me informar da gravidade do que ele tinha cometido lá na área rural da Ceilândia, né, da chacina da família, que eles tentaram capturar lá, não conseguiram, ele pulou aqui para o estado de Goiás e pedindo autorização para que as forças dele atravessassem a fronteira e apoio também das nossas forças, o que foi prontamente atendido. Na primeira semana, a Força-Tarefa se concentrou em divulgar imagens e informações a respeito de Lázaro. Muita coisa, inclusive, chegava com bastante facilidade até nós da imprensa, para que a gente pudesse repassar tudo isso, características físicas e também o perfil do criminoso para toda a população que nos assistia e nos acompanhava diariamente. Com o passar dos dias, a estratégia das forças de segurança mudou. As informações começaram a ficar um pouco mais escassas, até acompanhando o próprio perfil do criminoso. E eles começaram a investir pesado em ações de inteligência. Era um trabalho completamente diferente, mas que complementava o anterior. Naquele momento, as forças de segurança tinham percebido que os trabalhos por aqui poderiam durar muito mais tempo do que o previsto. O adversário, extremamente perigoso, extremamente motivado a ficar aqui nessa região, conhecedor dessa região. Então foi muito difícil por conta disso.
é uma região extremamente acidentada, cortado por muitos rios, muitos riachos, e em volta desses riachos uma vegetação, árvores altas, vegetação fechada, cavernas, enfim, tem uma série de dificultantes nessa região. O maior é que ele conhecia muito bem, sabia se deslocar muito bem nesse sentido. Eu, que já tenho quase 40 anos de vida policial, foi talvez um maior desafio, até pela cobertura que fizeram, né? Porque nós estamos vivendo a era digital e essa foi certamente a maior caçada policial da era digital, se não uma das maiores do Brasil. A certeza de que Lázaro era alguém resistente, inteligente e obstinado já tinha chegado, mas ganhou ainda mais força quando o então secretário ouviu da boca dele que a rendição não seria uma opção. Eu cheguei a passar coisa de 4, 5 metros dele, ele estava escondido, é aquilo que eu falo, ele já tinha feito uma tocaia e continuou lá para tentar tocaiar mais pessoas, né? Quando nós voltamos, houve a troca de tiros e eu e vários policiais ouvimos ele gritando que era filho do demônio e que não ia se entregar nunca. Então, assim, a gente tentou capturá-lo. Nós tentamos, inclusive, uma equipe na véspera do confronto final, uma equipe da Polícia Civil e uma outra da Polícia Militar, chegaram, inclusive, a verbalizar com ele e a tentar dissuadi-lo da intenção de continuar se escondendo. E ele sempre respondeu: quem entrar, eu dou um tiro na cara, quem entrar no mato, era noite, eu dou um tiro na cara, e eu não vou me entregar, E diante de tantos desafios e de um roteiro que tinha início, mas cujo fim ainda era desconhecido, a polícia passou a contar com outras armas. E eu não estou falando de armas de fogo nem de algo parecido, mas sim de um planejamento estratégico para uma ação silenciosa nos bastidores, bem diferente daquela da linha de frente. Pode ser que você não saiba, mas 2 policiais civis vieram de Goiânia com destino a Girassol e também a Águas Lindas de Goiás com uma missão: obter informações privilegiadas sobre Lázaro a partir de um contato mais próximo com a família dele. As investigadoras trabalham juntas há 17 anos e não podem mostrar o rosto para não comprometer ações presentes e futuras da polícia. Durante dias, elas vigiaram parentes de Lázaro e convenceram pessoas comuns a colaborarem com a polícia. Nós observamos que, juntamente com a sua mãe e a filha menor que ela tinha com o Lázaro, elas, assim, durante esse período, elas frequentavam diariamente a casa da tia, era uma tia-mãe do Lázaro. Elas estavam muito próximas, então nós começamos a fazer o trabalho ali, observar, né, a rotina delas ali naquele local, e foi aí que em determinado momento surgiram 3 missionárias ali. Nós nos apresentamos como policiais a elas, né, e elas, assim, de uma forma muito espontânea e até motivadas, resolveram nos ajudar, né? Colocamos a elas, assim, o objetivo do nosso trabalho, que era tanto a localização do Lázaro, que ali era notável, todos sabiam, né, da repercussão, era um caso de muita repercussão. Falamos para ela da necessidade nossa em recapturá-lo vivo. Ao final de cada dia, as missionárias que usavam escutas e as policiais se encontravam em um local secreto, onde as informações obtidas eram repassadas. Além de detalhes sobre as intenções e a localização de Lázaro, as investigadoras conheceram o outro lado do procurado. Inclusive, algumas informações reveladoras sobre o Lázaro, que, por exemplo, que ele era um excelente marido, ele era um pai muito amoroso, que ele foi um pregador da palavra de Deus e que ele também cantava na igreja. Então, essas informações, assim, que era totalmente o oposto do que era veiculado, né? O trabalho continuou até o confronto final em 28 de junho de 2021.
Naquele dia, Lázaro trocou tiros com a polícia e foi atingido por 39 disparos de arma de fogo em Águas Lindas de Goiás. O vídeo emblemático do criminoso sendo retirado da viatura policial quando já estava sem vida repercutiu e muito. Houve quem celebrasse o desfecho da história, mas também foram feitas críticas à maneira como tudo acabou. Eu vejo com muita naturalidade a reação dos policiais depois do desfecho. O confronto, né, assim, a informação dos policiais é que ele reagiu atirando. Eram vários policiais, todo mundo reagiu. Então, aí não há exagero, né, nessa questão. Né? A tranquilidade depois que restabeleceu e o fato dele não ter conseguido machucar mais ninguém mostrou que a nossa estratégia estava certa, que a nossa estratégia foi muito bem sucedida e por isso havia sim um sentimento de missão cumprida e de vamos tocar nossa vida, deixar as pessoas tocarem sua vida. Quando nós iniciamos esse tipo de trabalho, nós vamos com o objetivo do trabalho policial em si, mas há um envolvimento, né, porque envolve sentimentos ali. Nos eram repassados diariamente através das missionárias os sentimentos daquela família, de uma criança de 3 anos que pedia a presença do pai, de uma esposa apaixonada, de uma tia que amava muito, né, tinha Lázaro como um filho. Então, eram pessoas que tinham sentimentos verdadeiros e isso nos sensibiliza também. Então, foi um trabalho que nós, assim, fizemos de tudo para que desse certo, né, esse acordo de rendição, para que o desfecho fosse um desfecho favorável ao Lázaro, né, e não esse desfecho trágico que ocorreu. E por mais que o final pudesse ter sido outro, a saga de Lázaro Barbosa foi digna de um verdadeiro longa-metragem. Um filme com diversos desdobramentos e cenas impactantes, que talvez não sejam dignas de um Oscar, mas que certamente, e de diferentes formas, passaram a fazer parte da história e da memória de gente como eu e você.